Glória a Deus. Amém, irmãos? Ok? Tudo certo. Cumprimento a todos na paz do Senhor, amém? Quarta-feira, gente, às 20h30. Estamos aqui agora, iniciando mais uma oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui, louvando, adorando, bendizendo o santo nome dEle. Muito obrigado por vocês estarem aqui. Meu marido, minha mãe entrou. Agradeço muito, gente, por vocês estarem aqui. Patrícia, paz do Senhor, né? Irmã Rô, paz do Senhor. Vamos começar na graça e na paz do Espírito Santo de Deus. Mais uma quarta-feira. E eu agradeço muito, né, por todos vocês estarem aqui, né, nesse momento da qual já estávamos esperando, né, um momento da qual a gente tem agora essa oportunidade, muito que breve, né, de poder estudar a palavra do Senhor, poder estar aqui neste momento, louvando, adorando e bendizendo o santo nome do Senhor. Everton, paz do Senhor, né, Cibele, paz do Senhor, muito obrigada por vocês estarem aqui. Felipe também acabou entrando, obrigada, viu, pela sua presença, muito obrigado mesmo. E o intuito é esse, irmãos, que enquanto vocês entrem, e aqueles que também não têm essa oportunidade, Sérgio, paz do Senhor, Sérgio, que Deus te abençoe, em nome de Jesus, muito obrigada pela tua presença. E enquanto nós, né, o pessoal vai entrando, nós vamos começando e mais uma oportunidade. William, cumprimento você também, né, na paz do Senhor. Muito obrigado pela tua presença, né? Obrigada pela presença de vocês. O Everton aqui já cumprimentei, mas muito obrigada, né? Mais uma vez, essa oportunidade que Deus nos dá de poder estar aqui, né? Louvando, adorando e engrandecendo o santo nome dele, né? E eu agradeço muito, né? Por este momento da qual nós podemos falar um pouco da palavra do Senhor, um pouco sobre a reflexão, né, do nosso cotidiano, à luz da palavra do Senhor, para que mais um dia, né, possamos ter aí essa oportunidade de ouvir a palavra do Senhor e no cotidiano, né, no nosso dia a dia, a gente tomar as decisões corretas, tomar as decisões mais sábias, né, sermos mais assertivos nas nossas decisões, mas principalmente, né, com esse propósito, né, do nosso projeto, o Desperta e Haja, né, para que venhamos a nos despertar, né, nos despertar para ouvir a voz do Senhor, nos despertar para ouvir a voz dele em todo o tempo e ouvindo e estudando a palavra do Senhor, né, que haja, né, o desperta e haja a existência do Espírito Santo de Deus sobre nós, né, para que possamos nos despir, né, tirar tudo que é de nós, né, e deixar com que o Espírito Santo de Deus ele entre sobre nossas vidas, ele habite, ele tome conta, ele reine, e aí ele vai nos direcionando para o rumo, para os propósitos, para que possamos viver verdadeiramente os propósitos de Deus. Ou seja, quando a gente aprende, né, um pouco da palavra do Senhor, nós temos este conhecimento e a oportunidade de ver, né, através da palavra do Senhor, testemunhos vivos de pessoas comuns, assim como eu e você, e que tiveram a oportunidade, tiveram um momento de passagem aqui por esta terra, vivendo homens comuns, vivendo o extraordinário de Deus sobre as suas vidas, né? E aí a gente já passou por vários períodos, né? Vários momentos, várias quartas-feiras, da qual vocês percebem que toda vez, independente do personagem ou da história da qual a gente traz à luz da palavra do Senhor, tudo é voltado a princípios, né? A princípios bíblicos, aos seus mandamentos. A palavra do Senhor, ela está aqui como um manual de orientação, né? É uma orientação para que venhamos a seguir, né, desfrutando a nossa vida, né, em plena comunhão com o Espírito Santo de Deus, em plena comunhão com os nossos irmãos, né, com os nossos amigos, com a nossa família e em todo o tempo para que tudo nos vá bem,
porque este é o maior desejo do Senhor. Enquanto estamos aqui, aguardando a sua vinda, a vinda de Cristo, que possamos passar por esta terra, passando por situações, passando por provações, sim, mas tendo a convicção no coração de que Deus está conosco, Ele não nos abandona, né? Ele ajuda a gente a viver, a tomar as decisões corretas e a viver de acordo com a vontade do Senhor. Poli, paz do Senhor, Helenice também, muito obrigada pela tua presença, a Cleusa também entrou, muito obrigado. Não vou me alongar, tá? E eu espero que os irmãos também orem por mim, né? Porque fisicamente hoje, né, durante o dia eu acabei não passando muito bem, mas eu creio que para honra e glória do Senhor, enquanto a gente vai fazendo a obra do Senhor, Deus ele vai agindo, ele vai guardando, ele vai restaurando, porque essa é a obra dele, né? Então, para que a gente não se alongue e a gente cumpra, né, o propósito do Senhor hoje, de poder falar um pouco da palavra do Senhor, aquilo que o Senhor colocou no meu coração, justamente esta semana, para que pudéssemos compartilhar aqui entre nós, né, entre irmãos em Cristo Jesus, foi justamente a palavra do engano, né? E quando eu falo engano, a gente percebe que existe uma diferenciação, tá, entre o erro e o engano. Né, pessoas que às vezes erram em suas vidas, mas que possuem a consciência, né, de que erraram, e aí rapidamente elas têm essa oportunidade de voltar, né, de voltar, se sujeitar, né, entender que errou e acaba vivendo a sua vida com outros rumos, né, muda aí a direção da sua história. Porque em todo tempo a gente aprende, né, na palavra do Senhor, que todos aqueles, os testemunhos que foram deixados para que eu e você pudéssemos ter forças para conseguir caminhar, né? A palavra do Senhor, ela nos ensina que todos aqueles que vivem de acordo com os mandamentos, de todos aqueles que vivem de acordo com os princípios, com a lei do Senhor, independente de qual época, independente de qualquer situação, são pessoas que vivem melhores, são pessoas que vivem mais felizes, são pessoas que possuem mais paz interior. E você tendo esta paz interior, a presença do Espírito Santo de Deus sobre o seu coração, independente de qualquer situação, de qualquer aflição, né, de qualquer perturbação que às vezes atinge a nossa vida, porque somos seres humanos, né, e estamos aqui vivendo em um mundo de tantas opressões, a gente ainda tem paz, né, de poder deitar no travesseiro e ter a convicção, né, que o Deus que optamos, que escolhemos seguir e viver de acordo com a sua imagem e a sua semelhança, ele cuida de nós. E todos aqueles que desobedecem à palavra do Senhor, né, vivem através de uma certa rebeldia, sabem dos ensinamentos, já teve a oportunidade de ouvir a voz do Senhor, mas não dão ouvidos à voz do Senhor, esses ficam batendo cabeça aí, a gente sabe muito bem qual é o destino e qual é o caminho dessas pessoas. E o triste é saber, né, que a vida ela passa e o tempo ele não volta, né? E muitos poderiam ter a oportunidade de viver, né, de uma forma melhor há muito tempo atrás e acabam não vivendo porque permanecem e insistem em viver de acordo com as suas próprias convicções, né? De acordo com os seus próprios propósitos, que são propósitos que não estão alinhados com a palavra do Senhor. E quando a gente abre uma live como essa, estudo como esse, é justamente para que a gente possa nos disciplinar, né? Que nem a irmã Rô ainda falou, né? Nossa, né? Eu lembrei de você, né? Um comentário que ela fez quando você citou, né, a palavra da disciplina. E a disciplina, né, na oração, a disciplina no ouvir a palavra do Senhor, a disciplina em ler, em abrir a Bíblia, estudar e pedir a interpretação, né, para o Espírito Santo de Deus, para que ele fale com você através da palavra do Senhor, esse nós temos que praticar em todo tempo, né? Então, em todo tempo, orando e estudando a palavra do Senhor, para que a gente tome decisões mais assertivas, viva de uma forma muito mais leve, porque a gente tem a confiança de que Deus está conosco, nos direcionando em todo tempo. E quando eu falei para os irmãos em relação ao engano, que é diferente do erro, muitas pessoas, principalmente, eu vou dizer que são do nosso meio, tá? Do nosso meio cristão. Tomamos decisões, às vezes, na nossa vida que vivemos em um engano,
né? Vivemos achando que estamos vivendo os propósitos de Deus, achando que estamos no caminho de Deus, mas na verdade este caminho não nos levará a viver verdadeiramente aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Por isso que eu ainda deixei ainda no post, quando fala no livro de Provérbios, né, que eu ainda citei no Provérbios 14, versículo 12, que há caminhos que ao homem parece direito. Ou seja, a própria palavra do Senhor, ela diz: há caminhos que para o homem parece direito, mas este caminho o conduzirá à morte, o conduzirá à destruição, o conduzirá a erro, a ficar batendo cabeça. Então, para que não venhamos a tomar as nossas decisões de forma precipitada, achando que estamos tomando decisões, muitas vezes até de acordo com a palavra, né? Porque acabamos interpretando a palavra ao nosso favor, né? E aí é a hora que começam esses conflitos e a gente escuta muitos irmãos ainda dizendo dentro da igreja: mas por quê, irmã? Se eu sou uma pessoa obediente, eu venho na igreja, eu venho no culto da libertação, eu venho no culto do batismo do Espírito Santo, eu estou nas campanhas, eu oro, eu jejuo, e por que a minha vida ainda permanece dessa forma e desta maneira? Aí é quando a gente tem que ter uma reflexão, né, um momento da qual a gente para juntamente com o Espírito Santo de Deus e pergunta a ele se verdadeiramente as decisões que nós estamos tomando são decisões que ele pediu para que a gente tomasse. E um desses exemplos da qual a gente cita na Bíblia, na palavra do Senhor, quem tem um exemplar e quiser abrir, né, na palavra do Senhor, se encontra-se hoje, né, o tema dos nossos estudos de hoje sobre o engano, encontra-se no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 15. Né? Aí nós vamos falar hoje sobre um homem que foi aprovado por Deus, foi ungido como primeiro rei a governar o povo, nação escolhida por Deus, né, para que pudesse viver ali na terra prometida. Este rei, ele se chama Saul, né? Se chamava Saul na história da qual nós temos essa oportunidade de ver aqui. Então, no livro de 1 Samuel, o capítulo 15, né? Nós vamos ler a partir do verso 1. Ele diz assim: glória a Deus, aleluia. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Aí nós vamos lá para o capítulo 15 ainda, mas o verso 7. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, o rei dos amalequitas, e exterminou o povo. Mas Saul e o seu exército pouparam Agag, que era o rei, e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil destruíram por completo. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. Aí, ainda no capítulo 15, no verso 20, diz assim: disse Saul: mas eu obedeci ao Senhor, cumpri a missão que o Senhor me designou. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram as ovelhas e os bois do despojo, o melhor que estava, mas consagrado a Deus para destruição, a fim de o sacrificarem ao Senhor, o seu Deus, em Gilgal. E Samuel, porém, respondeu: acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros, pois a rebeldia é como o pecado de feitiçaria, e a arrogância como o mal de idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Glória a Deus, aleluia. Quando a palavra do Senhor, ela diz, né, no livro de 1 Samuel, no capítulo 15, ele narra em relação ao rei Saul. O rei Saul foi um rei que foi ungido como o primeiro rei da nação de Israel.
né? E antes desse rei existia um juiz, né, que foi o seu último juiz, Samuel, que foi um homem, né, que viveu de acordo com os propósitos de Deus. Foi escolhido para que pudesse ali ajudar o povo, né, conduzindo eles em todas as causas da qual eles precisavam e também ajudando eles, né, como ele era um sacerdote, a cultuar a Deus como ele deveria ser cultuado de acordo com os mandamentos deixados pelo Senhor através de Moisés. E Saul, ele foi achado graça aos olhos do Senhor e Deus disse a Samuel para que o ungisse rei, né? Porque naquele momento, naquela época, naquele período da história, né, o povo estava pedindo um governante, né, um rei para que pudesse ser um líder, né, um líder humano, no caso, para conduzir, né, a nação e as decisões ali governamentais, e Deus acata ao pedido do povo. E Samuel unge Saul como primeiro rei ali da nação de Israel. Então, quando a gente percebe, né, ao longo da história, Saul, ele começou a reinar, né, ele começou a governar, foi ungido e começou a governar a nação de Israel, né, escolhido por Deus, ungido por Samuel e aprovado pelo povo, com 30 anos de idade. E o governo dele foi por mais ou menos por volta de 42 anos, salvo engano. 42 anos ele governou a nação de Israel. E Saul, em todo o tempo, adorava o Senhor, obedecia aos seus mandamentos, né? Cumpria todos os propósitos da qual o Senhor ali dera para ele. Em todas as missões, ele sempre né, foi bem sucedido, porque as mãos do Senhor, né, estavam sobre ele. Só que, chegado a um certo momento da vida de Saul, Saul começou a perceber que ele era um homem de Deus, né? Começou a perceber que Deus estava com ele. Só que ao invés de começar a consultar a Deus em tudo, o que ele começou a fazer? Tomar atitudes de acordo com as suas próprias convicções. Então, ou seja, ele era um homem de Deus, ele foi ungido por Samuel, o profeta, ele foi ungido, o profeta e último juiz, ele foi ungido, ele foi aprovado, ele foi escolhido como primeiro rei para poder governar toda a nação de Israel, e Deus o aprovava, né? Ele sabia que ele estava ali, né? Que Deus estava juntamente com ele em todas as batalhas, né? Protegendo a ele e protegendo toda a nação escolhida por Deus contra, né, as nações circunvizinhas, contra as nações que eram os seus inimigos. Só que começa-se a chegar esse certo período da vida de Saul, da qual ele... eu vou dizer para os dias de hoje, né, bem rasgado, é aquele crente da qual ele tem tanta convicção que é crente, né, que ele conhece os propósitos do Senhor, ele vive de acordo com o Senhor, e aí ele começa a se acostumar com a palavra do Senhor, né, e a viver não da forma como Deus manda, através da sua palavra e dos seus mandamentos. Ou seja, ele começa a achar que algumas certas atitudes da qual ele toma ali, né, se a mão do Senhor está comigo, o Senhor vai comigo neste lado, o Senhor vai comigo para este lado, o Senhor coloca as mãos neste meu negócio, e assim a gente vai vivendo. Ou seja, a palavra do Senhor, ele começa a interpretar a palavra do Senhor ao seu bel prazer, né? Como muitos crentes às vezes fazem, né? Como povo do Senhor, e não na sua grande maioria, mas a gente vê muitos casos quando a gente toma algumas atitudes e se baseia na própria palavra do Senhor. Ou seja, a gente fala assim, mas o Senhor disse que aonde eu colocar a planta dos meus pés, né, a palma das minhas mãos, abençoado seria. E aí eu vou lá e tomo as minhas decisões, né? Tomo as minhas atitudes e começo a viver a minha vida baseado nas minhas próprias convicções, acreditando que a partir do momento que eu tomar uma decisão, Deus vai validar aquilo que eu tomei como decisão. E isso é um dos maiores enganos e erros que o povo cristão, eles vivem nessa atualidade, né? Dentro da própria igreja. Porque independente de sabermos que a palavra do Senhor é com todo aquele que busca a presença do Senhor, é com todo aquele que obedece aos mandamentos do Senhor, eu preciso entender que antes de tomar qualquer atitude na minha vida, mesmo eu já sendo considerado uma pessoa cristã, uma pessoa de Deus, eu preciso
retroceder, ou seja, antes de avançar e tomar essa decisão, eu preciso consultar ao Senhor se verdadeiramente é isso que Ele quer para minha vida. Se este caminho da qual eu estou trilhando para minha vida, verdadeiramente é o caminho que Deus tem para mim, para que eu não caia neste engano de achar que estou vivendo uma vida porque eu sou crente, porque eu vou na igreja, porque eu participo de reuniões, porque eu estou em cultos de libertação, eu estou ali vivendo, obedecendo a palavra do Senhor, eu tome as decisões e por eu achar que muitas vezes eu não tomei a decisão correta, mas Deus, Ele é um Deus de livramento, então o Senhor, Ele vai me livrar desta situação, né? Estas situações acontecem muitas vezes comigo e com você, porque tomamos decisões precipitadas, porque sabemos da promessa do Senhor sobre nossas vidas, nós conhecemos a palavra do Senhor e o caminho da qual a gente deve trilhar, só que nós temos que entender que eu preciso passar pelo processo. Eu preciso andar neste caminho um passo de cada vez. Se Deus entender e achar que eu preciso dar passos largos, Ele vai colocar no meu coração e eu vou ter a paz necessária para tomar a minha decisão. Mas antes de qualquer situação, às vezes que nos oprimem, a própria palavra do Senhor, ela mostra, no livro também de 1 Samuel, lá no capítulo 13, que Deus dá uma ordem, né, para que o Saul ele vá guerrear contra os filisteus. Só que antes desta guerra, Samuel diz a ele que ele precisa esperar por 7 dias. A ida de Samuel até o local, para que eles pudessem juntos cultuar, oferecer os sacrifícios a Deus e ali juntos, depois desta comunhão, entender se verdadeiramente era para poder ir para esta guerra ou não. E aí o que acontece? Samuel ali naquele momento não chega nos 7 dias e começa-se o alvoroço entre os soldados ali. E os soldados naquele alvoroço começam a se dispersar. Saul, por achar que precisava naquele momento tomar uma decisão por causa do atraso de Samuel, ele vai lá e ele mesmo por si só faz os sacrifícios, né? Ele entrega ali os holocaustos, né, naquele momento ali a Deus. E Samuel, quando chega, pergunta a ele: o que você fez? E na concepção de Samuel, ele entende que aquilo é natural. Ele agiu, mas você atrasou, né? E como você atrasou, eu achei por bem ali tomar as minhas próprias decisões. E olha o erro que Saul naquele momento acaba cometendo. Acaba trazendo o seu próprio engano, né? O seu próprio engano acaba trazendo um erro tremendo, uma situação da qual ele é rejeitado pelo Senhor, porque ele não obedeceu. E algo que Deus tem para dizer para minha vida e para a sua vida nesta noite, independente da situação da qual você está passando. Se você está passando por uma situação difícil, se você está passando por uma situação de pressão, você não deve tomar a decisão se Deus ainda não falou com você. Mas eu preciso tomar uma decisão porque eu preciso sair desta situação. Se Deus ainda não disse para você que você precisa avançar, que você precisa ir para a direita ou para a esquerda, ou precisa tomar uma decisão para que isso acabe na sua vida, se você não ouviu a voz do Senhor, você permaneça aonde você está. Porque esta é a palavra do Senhor, independente da situação, independente da pressão da qual você está vivendo hoje, independente das pessoas te pressionarem, olhando para você, dizendo: e aí, qual é a tua atitude? Você não vai tomar nenhuma atitude? Você está vendo esta situação dentro da tua casa e você não vai tomar nenhuma atitude? Você está vendo esta situação que o seu marido está passando lá fora e você não vai tomar nenhuma atitude? Você está vendo essa situação que está passando no teu emprego e você não vai tomar nenhuma atitude? Essas cobranças que o mundo externo, né, faz em cima de você. Se você percebe que você consultou a Deus e Deus ainda não colocou no teu coração a convicção de qual é a atitude necessária que você tem que tomar, não tome.
para que você não caia no engano de entender e de achar que você é uma pessoa de Deus, que você é um homem crente, é uma mulher crente, que segue a palavra do Senhor, que vai aos cultos, que está ali cultuando, mas se Deus não falou, não faça. Permaneça na sua posição, porque o que a gente mais percebe, o que mais existem hoje dentro das igrejas são pessoas que acham que estão vivendo de acordo com os propósitos do Senhor, mas na realidade tomam caminhos tortuosos, tomam caminhos que trazem o engano, achando eu vou vivendo, eu vou caminhando, eu vou tomando as minhas atitudes porque eu creio que Deus está comigo. Mas na realidade, você realmente parou para pensar se Deus verdadeiramente está com você nesta decisão? Existem pessoas, irmãos, que vivem muitos anos da sua vida em engano. Pessoas que começam um relacionamento conjugal ali na sua fase de namoro e acaba entendendo que existem dúvidas dentro do seu coração. Mas você, porque tem medo de perder, você, porque tem medo de ouvir um não, ou de ter forças para suportar esta decisão, você acaba tomando a atitude de permanecer e de ficar com esta pessoa sem antes perguntar a Deus se realmente, independente do sofrimento que você vai enfrentar, independente, mas para saber se realmente esta era a pessoa que Deus queria para você. Quando você aceita uma proposta de trabalho, porque é um desespero, eu tenho um sonho dentro de mim. Só que este sonho está difícil, eu não vejo este sonho se concretizar. E eu vou o quê? Passar o resto da minha vida sentado, esperando a situação mudar, esperando que as coisas se revertam e eu viva verdadeiramente o propósito que Deus disse para mim? Eu vejo outras pessoas vivendo e para mim não chegou ainda. E eu preciso tomar uma atitude. E é a hora que você vai lá e você toma atitude, coloca as mãos naquilo que Deus disse dentro do teu coração e você tinha a convicção que era para esperar. E ao invés de viver aquilo que Deus tinha para você, você prefere tomar uma decisão porque você não suporta mais a dor da espera. Ou seja, prefere viver enganada. E aí às vezes se acostuma. Né? A gente começa a colocar certas desculpas e colocar assim aquelas situações, não era para ser. Eu tinha esse sonho, mas este sonho não era para mim. Eu sonhava em ter esta família, mas isto não era para mim. E olha o grande erro e o grande engano da qual você se encontra no dia de hoje. Porque você percebe que você pode até estar sendo feliz, você pode até ter momentos que você sorri, só que dentro do teu coração você tem a certeza que você não vive a felicidade plena da qual o Senhor prometeu que você viveria. E aí os dias passam e você permanece nesta situação, vivendo de engano, se enganando dia após dia, porque você não viu a promessa do Senhor se cumprir e você resolve tomar as atitudes que você acha que você deve viver só porque você não suporta o tempo da espera sobre a sua vida. E isso é um erro gravíssimo. Saul, ele cometeu este erro gravíssimo sobre a vida dele. Ele começou a viver uma vida com enganos. Ele começou a tomar decisões interpretando a voz do Senhor. A palavra do Senhor ela era muito bem clara para Saul. Deus deu uma ordem a ele. Saul disse a Samuel, diga a Saul, está vendo aquele povo amalequita? Aquele povo, no momento que o meu povo saiu do Egito em busca da terra, né, em peregrinação à terra prometida, eles tentaram impedir o meu povo de passar. Eles tentaram impedir o meu povo de avançar. E por causa da maldade do coração deles, por causa da rebeldia do coração deles, eu quero que você vá lá e destrua todo este povo. Destrua tudo. Eu não quero nada. Não quero bens, destrua tudo. Todos os bens, o rei, toda a população, ou seja, exterminasse. Essa foi a ordem do Senhor.
E o que Saul fez? Saul, ele entrou, ele destrói todo o povo, mas ele deixa o rei, porque na concepção dele, o que ele entende? Um rei sem povo não é rei, né? Como que um rei vai governar sem um povo? Então ele acabou tendo uma posição inútil, né? Foi um homem inútil. E aí ele começa a destruir todos os bens, e os melhores bens ele separa, os soldados separa. E aí ele se engana com a intenção de pegar estes bens e subir lá ao monte para poder dar sacrifícios ao Senhor, dizendo: olha, eu poupei esses bens, mas eu estou te entregando, Senhor. Na boa intenção. E qual foi a ordem do Senhor? O Senhor disse que queria alguma coisa dele? O Senhor não queria nada, além da sua obediência. O Senhor, ele disse: faça. E ele fez pela metade, achando que deixando um pouquinho aqui, deixando um pouquinho ali, não tinha problema nenhum, que não iria dar nada para ele, porque o propósito principal, vamos pensar assim, que o povo, a grande massa, né, a maior parte do mandamento, da ordenança ali do Senhor, ele cumpriu. Ele não cumpriu um item aqui, ele não cumpriu outro item aqui, e aí ele vai vivendo achando que merecia o agrado do Senhor, merecia o favor do Senhor, porque na sua grande maioria, na concepção dele, ele acabou obedecendo ali ao Senhor. E aí Samuel, a hora que o repreende, diz a ele: e o Senhor tem prazer em sacrifícios do que um coração obediente? É melhor obedecer do que sacrificar. E esta é a palavra do Senhor para mim e para você nesta noite, nesta hora, neste momento. Muitas vezes a gente toma as decisões na nossa vida baseados nos nossos achismos, ou baseado, muitas vezes, em situações da qual nós estamos passando hoje, e que por não dar um resultado muito negativo para nós, né, por não sermos tão repreendidos, ou seja, aqueles leves decisões, pequenas decisões que a gente acha que não dá nada aos olhos humanos, mas nós não estamos 100% obedecendo aos mandamentos do Senhor. Se o Senhor hoje, nesta noite, diz a você: não faça, e você fala: mas só foi um pouquinho, né, foi rapidinho, né, não vá naquele lugar, né, não frequente estes lugares. Não, eu só fui lá para poder chamar um amigo meu, né, eu fui lá, cumprimentei e saí rapidamente de lá. Mas o que Deus disse? Deus, ele pediu para que você obedecesse. E quando Deus, ele dá uma ordem, independente da minha convicção, se vai dar nada ou não vai, se vai ficar por isso mesmo ou não vai, eu não faço. Porque esta é a ordem do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Obediência em todo tempo, independente do que acham ou do que deixam de achar. Ou seja, eu preciso entender que eu tenho que eliminar da minha vida de forma integral, tudo que me impede de obedecer a palavra do Senhor. Se aonde eu estou pisando a planta dos meus pés, eu sinto dentro do meu coração que neste lugar não está Deus, eu sinto no meu coração que neste lugar aonde eu estou entrando, Deus não habita lá, então eu não entro. Eu não entro, independente de quem está me convidando, independente de quem me convidou. Ah, não, mas a pessoa que está ao meu lado, ela pediu para que eu frequentasse este lugar. Mas se você tem a convicção no teu coração que este lugar te incomoda, porque o Espírito Santo de Deus está fazendo com que você se incomode, então você não vá. Não viva uma vida de engano, achando que hoje você está feliz, se acomodando, achando que o que Deus tem para sua vida é só isso. E pelo contrário, Deus tem o prazer em abençoar os seus filhos de forma plena, de plena graça, de plena paz, de plena honra, de plena prosperidade. Mas para que venhamos a viver a vida da qual o Senhor tem para mim e para você nesta noite, nós temos que entender que estes enganos
nos levarão à destruição, ou estes enganos nos levarão a não viver a vida que verdadeiramente Deus tem para mim e para você nesta hora, neste momento, nesta terra. Nós temos que entender que somente uma vida no altar do Senhor, procurando a santificação em todo o tempo, é que eu vou conseguir tomar as decisões corretas, eu vou conseguir que os meus caminhos venham ser abertos e que eu viva a plenitude do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida. Às vezes você fala, eu vou aceitar esse emprego porque eu não tenho opção. E quem disse para você que você não tem opção? Verdadeiramente você procurou o Senhor? Eu vou aceitar o sim deste homem. Eu não tenho outra opção, eu vou ficar sozinha na minha vida? Minhas amigas aí já estão todas casadas, aí eu vou aceitar. Verdadeiramente, é isso que o Senhor tem para a sua vida? Não é melhor ficar sozinha? Como se diz aquele ditado do que mal acompanhado, né? Verdadeiramente é isso? Essa é a história? Você já fez uma reflexão de toda a sua vida espiritual, a sua vida emocional, a sua vida financeira, a forma como você vive com a sua parentela, com a sua comunidade? Verdadeiramente você está no lugar aonde Deus gostaria que você estivesse? Você vive a vida que Deus gostaria que você vivesse? Ou você está vivendo uma vida porque você escolheu viver de acordo com as tuas próprias convicções? A tua convicção, porque os teus olhos te limitam, a tua mente te limita a tua capacidade, limita o poder de Deus sobre a sua vida. E você tem que entender que o poder de Deus sobre a sua vida, ele quebra toda a corrente, ele desfaz todo o embaraço, ele age aonde as tuas mãos não podem agir. Se você acha que não tem a capacidade, não importa. Você serve a um Deus que possui toda a capacidade, e se ele quiser, ele te entrega. Ele abre os caminhos, ele assina contratos, ele traz a pessoa que é o desejo do teu coração. Quando você detalha, Senhor, é este homem desta forma e desta maneira, eu quero ser tratada desta forma e desta maneira, é este trabalho que eu quero, Senhor, é este salário que eu almejo, é este diploma que eu quero para minha vida. Senhor, eu não tenho capacidade com as minhas mãos, mas o Senhor sabe que eu vivo na tua obediência. E se você seguir o caminho de obediência à palavra do Senhor, aquilo que é desejo no teu coração, o Senhor fará acontecer, porque as palavras do Senhor estão sobre a sua vida. Glória a Deus e aleluia. Então que nesta noite você entenda que você precisa se permitir viver a vida que Deus tem para a sua vida. Independente da situação da qual você encontra hoje, você serve a um Deus capaz de transformar qualquer história. Servimos a um Deus que a gente olha na história, a gente vê os sinais e as maravilhas que o Senhor fez no seu povo, através de homens comuns como eu e você. Então, a partir do momento que entendermos que vivemos e que estamos debaixo da palavra poderosa do Senhor, o poder do Espírito Santo de Deus habita em minha vida e em sua vida. A gente começa a dizer não para esses sofismas, a gente começa a dizer não para toda essa pressão, a gente começa a dizer não para esta vida mediana da qual a gente vive hoje. E nós temos a oportunidade sim de mudar. Se você acha que você não vive da forma como Deus gostaria que você vivesse, você pode sim dizer não para essa vida. Você pode recomeçar, você pode apresentar para o Senhor esta situação e falar: Senhor, para mim não dá. Desta forma e desta maneira eu não quero viver mais. O Senhor tem o poder para transformar a tua vida. E tudo que você não viveu, porque você estava até este momento se permitindo viver enganada. Se você vive enganada, porque você se permite viver enganada, porque dentro da tua concepção humana você acha que você não tem capacidade de viver um casamento pleno, você acha que você não tem capacidade de que Deus abra esta porta para você, porque você acha que você não tem capacidade de poder assumir este cargo dentro do teu trabalho, você precisa parar hoje.
parar hoje e recomeçar. Recomeçar como? Como eu recomeço? Como eu faço para viver uma vida sem enganos? Ou seja, como eu faço para tirar estes enganos, eu entender e reconhecer que eu não estou no caminho certo e como eu faço para retornar. Glória a Deus e aleluia. O Senhor tem apenas uma orientação e é a maior de todas as orientações. Assuma que sem o Senhor no controle da sua vida, você nada pode e você nada consegue fazer. Comece a eliminar todos os argumentos humanos que tentam te convencer de que você está no caminho certo, mas na realidade o teu coração, o Espírito Santo de Deus te incomoda e te diz nesta noite: este caminho não te levará aos resultados da qual eu tenho para a sua vida. Estes caminhos não te conduzirão a viver os propósitos do Senhor para qual eu tenho e já tracei para você. Então permita-se recomeçar. Permita-se viver o novo de Deus. Permita com que você abra as mãos. Se até aqui você tentou e não conseguiu, permita-se olhar para o Espírito Santo de Deus e dizer: Senhor, toma minha vida em tuas mãos. Eu sei que até agora eu vivi no engano. Eu vivi me enganando. Eu vivi me deixando ser enganada e vivendo uma vida mediana porque eu não tinha coragem de tomar uma decisão, assumir a minha posição de verdadeiramente um cristão que obedece, estuda os teus mandamentos e obedece a tua palavra em tudo, não é pela metade, como Saul fez, é em tudo. Se Deus diz que os seus mandamentos são mandamentos que te levarão a uma vida eterna, se Deus diz que a sua lei, a obediência à sua palavra te levarão a viver os propósitos dele, então que você pare tudo que você está fazendo hoje, reflita, retroceda e comece a estudar a palavra do Senhor, pedindo a Ele o entendimento necessário para que as tuas decisões, as tuas convicções sejam baseadas na palavra do Senhor, para que os teus caminhos vão bem, para que a tua casa vá bem, para que a presença do Espírito Santo de Deus habite. E aí, às vezes, você pode me perguntar: mas já passou-se anos e eu tomei a decisão de permanecer com esta pessoa. Acabei me casando. Deus não quebra princípios, irmãos. O que nós temos que entender é que Deus tem o poder de, através da tua vida, santificar a vida desta pessoa da qual você tanto pede e espera. Através da tua vida, Deus tem o poder de alcançar esta pessoa e o converter para que verdadeiramente você viva uma vida plena dentro da sua casa, de acordo com a palavra do Senhor. Então, em todo tempo, decida, se você tem uma pessoa do teu lado, da qual esta pessoa ainda não entendeu os propósitos de Deus sobre a sua vida, mas você entendeu, então permita-se ser usada pelo Espírito Santo de Deus, através das tuas atitudes, através da tua mudança de vida, através dos ensinamentos do Senhor entrando sobre o seu coração, e verdadeiramente esta pessoa será transformada. Porque se eu tomei uma decisão, não era para casar, mas eu casei, o Senhor tem o poder de mudar. O Senhor tem o poder de mudar a história. O Senhor tem o poder de trazer a paz necessária e consertar esta situação para que você viva uma vida plena diante da presença do Senhor. Mas entenda nesta noite, o que você precisa entender é que em todo tempo na sua vida você não pode tomar nenhuma decisão sem antes consultar a palavra do Senhor. O Espírito Santo de Deus, no momento que você consulta, no momento que você ora, ele coloca no teu coração a decisão correta para que você viva uma vida plena, uma vida de obediência na palavra do Senhor. Então que você se permita nesta noite rever os teus conceitos, dizer sim à voz do Senhor
e entender que os caminhos do Senhor te levarão a uma vida de paz e prosperidade. Você vai entender que a palavra do Senhor, a obediência a todos os mandamentos do Senhor, ao sacrifício da carne, ao sacrifício do eu, ao sacrifício do meu auto-engano, a eu entender que as minhas convicções não me levarão a viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Mas a palavra do Senhor, a obediência aos mandamentos do Senhor me levarão a caminhos cada vez mais longos, caminhos cada vez mais altos, porque Deus, como se diz no livro de Jeremias, Deus é que tem os pensamentos sobre nós. E os pensamentos, Deus é que sabe os pensamentos que tem sobre nós. E os pensamentos são pensamentos de paz e pensamentos de prosperidade, para nos dar o futuro da qual a gente espera. Só que como Deus vai entregar este futuro para mim e para você, se eu não apresento este futuro para o Senhor? Se eu não permaneço na minha posição como uma fiel adoradora, como uma serva adoradora do Deus Altíssimo. Então que você tenha essa oportunidade nesta noite, irmão e irmã, de entender que para que eu viva uma vida plena, de acordo com os propósitos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida, nós precisamos renunciar a tudo aquilo que nos tira da presença do Senhor. Eu preciso entender que é uma vida de renúncia todos os dias, a cada dia, renunciando o meu eu, renunciando aos desejos da carne que me levarão a sair da presença do Senhor. É uma vida de santificação. Não é fácil, irmãos, não é fácil. Mas Deus está conosco em todo tempo, nos fortalecendo. Não é fácil vivermos de acordo com os princípios. Não é fácil nos mantermos posicionados de acordo com os mandamentos do Senhor. Porque a gente sabe que existem diversas distrações neste mundo. Existem diversas pessoas que tentam, através de Satanás, sendo influenciadas por Satanás, de tentar atingir a nossa mente, de tentar atingir o nosso coração. Os nossos olhos enxergam muitas situações da qual nós queremos viver, só que nós ainda não estamos preparados para receber. Ou estamos no caminho certo, eu só não preciso antecipar, porque Deus sabe o momento certo e a hora certa de transformar a sua vida. Deus sabe o momento certo e a hora certa de te tirar deste lugar e te colocar no lugar da qual você deseja. É o Senhor que conduz a sua vida. Então permita-se hoje entender que esta vida de engano, se te levou até aqui a resultados medianos, permita-se se deixar ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, para que você viva o renovo, para que você viva a transformação, para que você viva a paz que excede todo entendimento humano na sua vida e na sua casa. Amém? Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Permita-se, irmão, permita-se ser moldada pelo Espírito Santo de Deus, ser dirigida pela palavra do Senhor, porque você só vai alcançar situações, você só vai alcançar bênçãos extraordinárias a partir do momento que você entender que você precisa se despertar para ouvir a palavra do Senhor. Você precisa de um despertar para que o Espírito Santo de Deus haja sobre a sua vida. E ele existindo sobre a sua vida, você começa a agir tomando as decisões baseadas na palavra do Senhor, para que você receba a bênção de Deus sobre a sua vida e viva verdadeiramente os propósitos que ele tem para a minha vida e para a sua vida. Amém? Glória a Deus, aleluia. Obrigado, gente, por vocês estarem até aqui comigo, não nos alongando, mas eu creio que Deus, ele passou o recado para todos vocês. Eu creio que a resposta do Senhor, foi para a vida de vocês. Se permitam viver a palavra do Senhor, dia após dia. Vivendo a palavra do Senhor sobre a sua vida, você alcançará
caminhos muito maiores e melhores do que esse da qual você vive hoje. E esta situação de afronta, esta situação de opressão na sua vida, você vai entender que é somente para te moldar, não é para te destruir. Tudo passa, tudo é passageiro. E quando você sair desta situação, você vai enxergar verdadeiramente aquilo que Deus tem para sua vida. Amém? Vamos orar, que Deus é maravilhoso, como a Juliana está dizendo, foi tremendo, porque Deus é tremendo, né? E glória a Deus por isso, e toda honra, toda glória seja dada ao santo nome do Senhor. Muito obrigada, vamos agora agradecer. Pai, obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus, pela tua presença. Mais uma vez estamos aqui entregando as nossas vidas em teu altar, com a certeza da tua graça, do teu renovo e da tua vitória sobre nossas vidas. Que o Senhor, neste momento, venha permitir com que a tua palavra venha de encontro conosco, que o Senhor venha permitir neste momento com que a tua palavra venha nos moldar, venha nos confrontar, venha nos purificar, venha nos santificar e permita, Espírito Santo de Deus, com que a gente viva o teu renovo. Permita com que a tua graça venha ser abundante sobre nossas vidas. Traga-nos a tua libertação. Permita com que os nossos olhos e os nossos ouvidos venham ser abertos para a tua palavra e que o teu poder, Pai, que habita em nós, venha verdadeiramente nos ajudar a tomar uma decisão. Não queremos viver uma vida de engano. Não queremos viver uma vida que não seja a tua vida, os teus propósitos, os teus caminhos para a nossa vida. Que neste momento haja cura, que neste momento haja libertação, que neste momento o Senhor adentre sobre a casa dos teus filhos e que eles recebam da tua graça. Vai guardando os bens, vai guardando a parentela, vai guardando e orientando todas as decisões que os teus filhos têm que tomar, que o Senhor venha trazer a cura, que o Senhor venha permitir com que papéis venham ser assinados, que haja a tua libertação, que haja a tua graça no meio do teu povo e que venhamos a viver uma vida verdadeiramente de acordo com a tua palavra, de acordo com os teus propósitos e aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, eu creio, Pai amado, que irá acontecer, porque aquilo que está sendo ligado na terra está sendo ligado no céu. Então, Pai, neste momento, que haja transformação, que neste momento haja restituição, que neste momento haja o renovo através da tua palavra. Entra, Pai amado, nestes corações, neste momento e traga a tua alegria. Tira toda a tristeza, tira toda a opressão, que os teus filhos a deitarem nesta noite a cabeça no travesseiro, venham a sentir a tua paz e entender que o Senhor está com eles em todo o tempo, em toda graça. E obrigada, Espírito Santo de Deus. Que Deus os abençoe, os fortaleça a cada dia e que neste momento venhamos a entender que é somente uma vida baseada na obediência da palavra do Senhor, uma vida escolhida e decidida, porque isto é decisão, irmãos. Eu decido viver de acordo com os propósitos do Senhor. Eu decido viver os projetos de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a partir do momento que eu começar a estudar a palavra do Senhor, o Senhor vai colocando no teu coração as decisões corretas, a paz que excede todo o entendimento, como eu disse para vocês. E a gente diga não para uma vida de engano e diga sim a palavra do Senhor sobre a minha vida e sobre a sua vida, para que haja transformação, para que haja renovo e mudança de vida. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Eu desejo uma semana de paz, de muita prosperidade a cada um dos irmãos, testemunhos de vitória no meio de nós. Eu creio que vamos viver e vamos viver sim os propósitos de Deus. Que Deus os abençoe, os fortaleça a cada dia e fiquem na paz do Senhor, amém? E até a próxima quarta-feira, se assim o Senhor Jesus permitir. Até mais, boa noite a todos vocês e fiquem na paz do Senhor, amém? Glória a Deus, aleluia!